Boa noite a todos. Então, iniciaremos os trabalhos de hoje, tá? Rezando, como sempre, então, o Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, informo que a partir de agora está aberta a 4ª sessão ordinária de 2015. Pediria que a secretária Maísa, então, passasse com o livro de presença. Muito bem. Então, temos tramitando nessa casa 2 projetos. O projeto de lei número 14, que cria vagas para o cargo e dá outras providências, e o projeto de lei número 19 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de bem imóvel na administração pública com bem imóvel particular para alterar o alinhamento original da perimetral na localidade de Arroio do Ouro, neste município, na forma que especifica. Então, os 2 projetos ficarão tramitando, devido a questões, né, de dúvidas ainda, e pelos vereadores terem me procurado, que estão sendo analisados ainda. Então, os 2 ficarão tramitando para a próxima sessão. Então, eu gostaria de dizer que eu fui procurada também durante a semana, tá, pelos pais das meninas cantoras, né, devido à questão de uma viagem que as meninas cantoras vão fazer para o estado de Minas, né, para Minas Gerais, no caso, e representando o nosso município. Como o pessoal de lá já veio para cá, né, divulgar o seu trabalho, divulgar, enfim, a sua cultura, assim também nós fomos convidados
para participar do encontro de coros de lá. Então, achei muito importante e muito válida essa questão, né? E acho interessante até porque não só em termos de cultura, né, mas enfim, a geografia, a história, né, colocar as meninas, enfim, qualquer pessoa à disposição de uma viagem para conhecer outros estados e outras culturas, eu acho muito válido. Então, eles me procuraram solicitando uma ajuda, né, de custos, enfim. Então, eu peguei, através da assessora jurídica que ajudou a formular, então, um ofício para ser encaminhado ao prefeito, né, considerando que o maravilhoso trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Coro das Meninas Cantoras de Vale Real e todo o esforço dos pais para a manutenção do grupo, solicitamos que seja enviado a esta casa para aprovação o projeto de lei que concede auxílio ao Coro das Meninas Cantoras no valor de R$3.000. Né? Então, assim, eu coloquei o meu nome como vereadora e eu gostaria que todos os meus colegas também participassem, né? E colocassem, no caso, quem quiser, é claro, seu nome à disposição, a assinatura para encaminharmos o ofício para o prefeito. Como eu coloquei, acho de uma grande valia, né? E assim como nós ajudamos também, que nem aquela vez o pessoal do CTG, né, enfim, tudo, acho que isso também é de grande valia, até porque vai levar o nome do nosso município para outro estado, enfim, né. Então, vou colocar à disposição, vou deixar ali também para depois, quem quiser, colocar o seu nome também junto, que possa assinar para ser encaminhado, então, ao prefeito. Com certeza, pode. Eu queria que fosse explicado por que o projeto de lei 14 ainda continua, quais são os problemas que foram apresentados, porque a gente já está com ele há tanto tempo, e eu creio que na justificação dos motivos ali, na justificativa está bem claro, é necessário nutricionista, é necessário auxiliar de limpeza, que ela então existência. Então, eu queria só saber por que ainda está tramitando. Sim, com certeza foi colocado para mim, né, a questão da dúvida e a questão mais uma vez, da própria questão da folha de pagamento, dos custos elevados e do grande número de vagas que já foram criadas durante este ano, né? Então, o pessoal achou importante analisar melhor, estão vendo as questões até da necessidade mesmo das vagas, até que ponto realmente é necessário ou não, né, para daí colocarmos em votação. Acho que não tem problema, né, deixarmos tramitando para que essas dúvidas sejam sanadas, até porque no momento que assinamos e aprovamos, depois não tem mais como voltar atrás. Então, acho que não custa analisarmos bem, né, todas essas questões e depois, então, colocá-lo em votação. Então, como na sessão de hoje não temos nada mais, não entrou nenhum projeto novo, né? Então, vamos aproveitar a noite para concluirmos a análise do regimento interno, tá, da nossa Câmara. Então, eu pediria para a vereadora Nelly Schmidt, né, que é a relatora da comissão, para começar a ler, né, os artigos a partir do artigo 86. Então, para vermos se há necessidade de uma alteração ou não, para daí podermos fazer as alterações necessárias. Capítulo 3º. Das sessões plenárias extraordinárias. Artigo 86. As sessões plenárias extraordinárias convocadas de ofício pelo presidente ou requerimento de no mínimo 1/3 dos vereadores, aprovado em plenário, destina-se à apreciação de matéria relevante ou acumulada, devidamente especificada no ato da sua convocação. Para a sessão plenária que se trata ao artigo, os vereadores serão convocados individualmente e por escrito
com antecedência mínima de 24 horas, salvo não seja possível fazê-lo diretamente em sessão. Parágrafo 2º. Em sessão plenária extraordinária não será tratado outro assunto, a não ser aquele para o qual foi convocada, sendo seus trabalhos realizados da mesma forma que a sessão ordinária, excluindo-se explicação pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Capítulo 4. Das sessões solenes. Artigo 87. As sessões solenes serão as previstas em lei, decreto ou resolução, destinam-se a comemorações ou homenagens. As sessões solenes seguirão as regras de cerimonial e protocolo oficial destinados por legislação federal, devidamente adaptada ao âmbito municipal. Parágrafo 2º. Durante as sessões será destinado o período de, primeiro, 10 minutos para vereador proponente, caso seja proposto por mais de um vereador, este tempo está dividido proporcionalmente. Segundo, 10 minutos para o homenageado, caso seja mais de um homenageado, o tempo será dividido proporcionalmente. Terceiro, 5 minutos para a apresentação artística pertinente ao tema do evento. Parágrafo 3º. Nas sessões solenes, os vereadores deverão apresentar-se em traje de passeio completo. Parágrafo 4º. A ausência não justificada em sessão solene implicará no desconto de 1/3 na remuneração do vereador. Isso acho que é uma coisa nova, né? Artigo 88. As sessões extraordinárias especiais destinam-se a: primeiro, ouvir prefeito nos casos previstos no regimento interno. 2. Apreciar relatórios das comissões especiais e parlamentares de inquérito. Terceiro, ouvir secretários municipais e outras autoridades equivalentes. 4. Palestras relacionadas com o interesse público. Dos processos legislativos. Capítulo 1º, seção Disposição Geral. Artigo 89. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara, compreendendo: primeiro, emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções, pedidos de autorização, projetos de sugestão, requerimentos, pedido de providências, pedido de informações, emendas, substitutivos, recursos, moções. Então, isso é uma proposição, todos esses documentos. E vetos. Parágrafo único. Independem da deliberação do plenário. Primeiro,
pedido de providências. Segundo, pedido de informações. Terceiro, projeto, sugestão. Artigo 90. A autoria da proposição poderá ser individual ou coletiva, admitindo-se a subscrição de apoiadores. Artigo 91. Os autores poderão requerer à presidência a retirada da proposição até o início da votação. Parágrafo único. O prefeito ou líder de governo poderá retirar a proposição do executivo até o início da votação. Artigo 92. As proposições rejeitadas ou havidas como prejudicadas serão arquivadas e somente poderão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa nos casos previstos no artigo 67 da Constituição Federal. Artigo 93. As proposições não votadas até o final da sessão legislativa serão arquivadas, exceto as de competência da Comissão Representativa e as de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Na sessão legislativa seguinte, somente a requerimento de vereador será desarquivada a proposição, prosseguindo-se a sua tramitação desde a fase em que se encontrava. Parágrafo 2º. A cada nova legislatura, o presidente dará conhecimento aos vereadores das proposições arquivadas no fim da última sessão legislativa, as quais somente através de requerimento terão sua tramitação retomada. Alguém tem alguma dúvida? Podemos dar seguimento? Pode continuar. Seção 2 das emendas à lei orgânica. Artigo 94. Aplicam-se aos projetos de emenda à lei orgânica as normas que regem as proposições em geral, no que não contrariem o disposto nesta seção. Artigo 96. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, primeiro, de 1/3 dos vereadores, do prefeito municipal e do prefeito municipal. Artigo 96. Publicado o projeto de emenda à lei orgânica no mural oficial e na página eletrônica da Câmara Municipal, no prazo de 48 horas, será constituída a comissão especial, sendo composta por 3 integrantes indicados pelos líderes das bancadas, observada a proporcionalidade partidária. Parágrafo 1º. Cabe à comissão a escolha do seu presidente, vice-presidente e relator. Parágrafo 2º. Incumbe à comissão o exame de admissibilidade do projeto quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e, se houver, o exame das emendas. Artigo 97. O projeto de emenda à lei orgânica terá 2 turnos em discussão e será votado por 2 vezes, com interstício de 10 dias entre a primeira e a segunda votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. Na discussão em primeiro turno, o representante dos signatários do projeto a emenda a lei orgânica terá preferência no uso da palavra pelo prazo de 10 minutos. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Até o presente momento, alguém tem alguma dúvida? Não? Eu já sabia também. Seção 3 dos projetos de lei complementar. São objetos, artigo 98, são objetos de projeto-lei complementar, dentre outras. Primeiro, os projetos de codificação. Isso eu podia explicar que é... Ah, tá. Uhum. Tá. 2. Estatuto dos Servidores Públicos, Estatuto do Magistério Municipal, a Lei do Plano Diretor,
Sexto, zoneamento urbano e direitos suplementares de ocupação do solo. Sétimo, normas de prevenção e controle de poluição. Oitavo, concessão de serviço de direito real de uso. Nono, Código tributário e fiscal. Décimo, Código de posturas. 11º, Lei instituidora da Guarda Municipal. 12º, Código de obras de edificação. 13º, concessão de serviço público. Parágrafo 1º. Antes de submetidos à discussão na Câmara, o projeto de lei complementar será revisto por comissão especial, assegurada ampla divulgação na forma de audiências públicas que poderão ser realizadas tanto na sede do Legislativo como em outros locais. Segundo, será aberto prazo mínimo de 10 dias, contados da data de publicação do projeto, para apresentação de sugestões por parte de qualquer cidadão ou entidade devidamente reconhecida, que serão encaminhados à Câmara mediante protocolo e posteriormente despachados à comissão especial. Parágrafo 3º. Os vereadores poderão apresentar emendas ao projeto no âmbito da comissão especial no prazo estabelecido no parágrafo anterior. Esse aqui também já era igual do outro. Seção 4 dos projetos de lei ordinária. Artigo 99. Projeto de lei ordinária é a proposição sujeita à sanção do prefeito que disciplina matéria e competência do município. Artigo 10º. A iniciativa dos projetos de lei ordinária cabe a vereador ou à comissão da Câmara e ao prefeito municipal, ressalvados os casos de iniciativa constantes na legislação pertinente nesse regimento. Artigo 101. Projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado e será arquivado. Aqui, só para tirar uma dúvida, doutora Adriana, uma vez eu vi que a população também poderia encaminhar o projeto de lei. Seção 4 dos projetos de decreto legislativo. Artigo 102. Projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regulamentar matéria de competência privada da Câmara, que produza efeitos externos, sendo promulgado pelo seu presidente. Parágrafo único. São objeto de decreto legislativo, entre outros. Primeiro, decisão sobre a prestação anual de contas do prefeito municipal. 2. Autorização para o prefeito ausentar-se do município ou licenciar-se por mais de 15 dias. Terceiro, destituição dos membros da mesa. 4. Sustação de todo ou em parte de lei, ato, resolução ou regulamento municipal ou de qualquer de suas respectivas disposições que tenham sido declaradas por decisão judicial transitada em julgado inconstitucionais e infringentes da lei orgânica do município. Parágrafo 1º. Os projetos de decreto definidos nos incisos 1 e 2 deste artigo estarão sujeitos ao processo legislativo, no rito ordinário previsto nesse regimento, e serão submetidos à decisão do plenário, em um só turno de votação, obtendo a sua aprovação se alcançarem o voto favorável da maioria dos vereadores presentes na sessão. Então, aqui, pelo que a gente entendeu, né, do decreto, se tem naquela noite 6 vereadores, 4 tem que estar a favor, né? Então é bem assim. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os casos previstos nos incisos 3 e 4 independem de aprovação do plenário. Dona Meli, você quer continuar lendo ou pode... Pode pegar outra pessoa, né? Uma lendo outra pessoa, né? Agora é o parágrafo. Seção 6ª dos projetos de resolução legislativa. Artigo 103. Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa
de exclusiva competência da Câmara e de efeitos internos. Parágrafo 1º. Constituem matéria de projeto de resolução: primeiro, cassação do mandato do vereador na forma prevista na legislação federal. Segundo, perda do mandato do vereador nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal. Terceiro, concessão de licença a vereador para desempenhar missão temporária de caráter cultural ou de interesse do município. Quarto, regimento interno e suas alterações. Quinto, todo e qualquer assuntos da economia interna da Câmara, de caráter geral e normativo, não compreendido nos limites dos meros atos administrativos. Parágrafo 2º. O projeto de resolução legislativa que trata o inciso 4º estará sujeito ao processo legislativo no rito especial previsto neste regimento. Parágrafo 3º. O projeto de resolução legislativa que trata a linha 5 estará sujeito ao processo legislativo no rito ordinário e será submetido ao plenário em discussão única e votação, obtendo a sua aprovação se alcançar o voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 4º. Aprovada pelo plenário, será a resolução promulgada pela mesa, dispensada a sua redação final. Seção 8ª. Dos requerimentos. Artigo 104. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. Parágrafo único. Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos são de duas espécies. Primeiro, sujeitos a despacho do presidente. Segundo, sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 105. Serão despachados de ofício pelo presidente: 1. Os requerimentos verbais que solicitarem: a palavra pela ordem; b. a leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário; c. observância de disposição regimental; d. a retirada pelo autor de requerimento e moção ainda não submetidos à deliberação do plenário; e. verificação de presença ou de votação; f. informações sobre os trabalhos ou sobre a pauta da ordem do dia; g. transcrição integral de declaração de voto ou pronunciamento. 2. Os requerimentos escritos que solicitarem: a. requisição de documentos, processos, livros ou publicações existentes na Câmara relacionados com a proposição em discussão; b. renúncia de membro da mesa; c. audiência de comissão, quando o pedido for apresentado por outra; d. juntada ou desentranhamento de documentos; e. informações em caráter oficial sobre atos da mesa, da presidência ou da Câmara; f. constituição de comissão de representação; g. cópias de documentos existentes nos arquivos da Câmara 39. H. preenchimento de lugar em comissão. I. diligências de processo a requerimentos de comissão no âmbito dos poderes públicos municipais. J. diligências de processo a requerimento de comissão nos demais casos. Só uma questão. Na G, isso foi um erro de digitação? Só. Tá. Então, esses requerimentos devem ser escritos, na verdade, sim. São são requerimentos verbais que podem ser despachados logo, né? Tá? Se eles forem verbais, eles podem ser despachados de forma verbal. E os outros têm que ser escritos, que é a requisição de documentos, de mesa, né? São coisas difíceis, por exemplo, aceitar a renúncia de mesa da Câmara, da mesa, só confessando, tem que ser por escrito, porque ele
Artigo 106. Serão apreciados e votados pelo plenário: 1. Os requerimentos escritos que solicitarem: a. Moções. b. Informações a entidades públicas estaduais com sede no município ou particulares municipais. c. Diligência de processo a pedido do vereador. d. Convocação ou convite de secretários ou prefeito. e. Realização de sessão fora da sede da Câmara. f. Concessão de licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do município ou afastar-se do cargo por mais de 15 dias. g. Constituição de comissões temporárias. h. Prorrogação dos prazos de funcionamento das comissões temporárias e de inquérito. I. Urgência na tramitação de proposição. Alguém tem alguma dúvida? Não? Pode. Seção 9. Dos pedidos de providências e informações. Artigo 107. O pedido de providências é a proposição solicitando medidas de caráter político-administrativo ao prefeito. Parágrafo único. Os pedidos devem ser dirigidos ao senhor presidente e, após protocolados e numerados, serão incluídos resumidamente na pauta e anunciados no expediente da sessão e, posteriormente, remetidos ao Executivo Municipal. Artigo 108. Pedido de informações é a proposição solicitando esclarecimento ou dados relativos à administração municipal. Parágrafo 1º. As informações serão solicitadas a requerimento escrito do vereador, presidência da Câmara, ao prefeito, para resposta no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Se a resposta não satisfizer o autor, o pedido poderá ser reiterado mediante novo requerimento. Parágrafo 3º. Prestadas as informações, serão elas entregues por cópias ao solicitante e anunciado o seu recebimento. Parágrafo 4º. Esgotado o prazo sem resposta, o presidente oficiará o Executivo Municipal, dando conhecimento ao plenário e remetendo o assunto à Comissão de Constituição e Justiça para que proceda nos termos da lei. Parágrafo 5º. O pedido de informação só não será encaminhado quando houver outro de igual teor ou a Câmara já a tenha por remessa espontânea do Executivo. Parágrafo 6º. Em se tratando de proposições que tramitam no âmbito das comissões, o pedido de informação até o dia do seu atendimento suspende os prazos estabelecidos neste regimento. Seção 10. Das emendas. Artigo 108. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, podendo ser: 1. Supressiva a que manda excluir artigo, parágrafo, inciso ou alínea. 2. Substitutiva a que é apresentada como sucedânea de outra. 3. Aditiva a que acrescenta novas disposições à principal. 4. Modificativa a que altera a proposição principal sem modificá-la substancialmente. Parágrafo único. Denomina-se subemenda a emenda apresentada a outra já existente. Artigo 109. As emendas poderão ser apresentadas até o início da sessão, em cuja ordem do dia figurar a proposição principal. Seção 11. Do substitutivo. Artigo 109. Substitutivo é o projeto apresentado por vereador ou por comissão para substituir, no mínimo, em 50% o texto de outro já existente sobre o mesmo assunto. Parágrafo único. O substitutivo somente poderá ser
ser apresentando no âmbito das comissões. Apresentado, né? Seção ele está sujeito à comissão. Isso, da cooperativa também. Mas teve um projeto, aquele não foi, a gente modificou ele totalmente, né? O que teria sido certo? Ele acabou não passando pela comissão, né? Então, o certo é que o substitutivo seja apresentado enquanto o processo está na comissão de pareceres. Para que quando ele venha à votação, ele já venha com o parecer da comissão, do original mais o do substitutivo. Para evitar que, na hora de apresentar o substitutivo, a Câmara aprove algo inconstitucional ou algo, né, que esteja ferindo alguma lei. Alguém quer continuar a leitura? Seção 13 das moções. Artigo 110. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre o assunto determinado, congratulando, hipotecando solidariedade ao apoio, apelando, prestando ou repudiando. Parágrafo único. As moções deverão ser assinadas por, no mínimo, 1/3 dos vereadores e posterior apresentação no plenário. Capítulo 2º. Da tramitação dos projetos em geral. Artigo 111. O projeto em geral terá a seguinte tramitação. Primeiro, protocolo geral. Segundo, mesa diretora. Terceiro, pauta. Quarto, assessoria técnica. Quinta, comissão permanente e comissão especial. Sexta, ordem do dia. Sétima, discussão e votação. Parágrafo único. O projeto de lei complementar segue o rito especial da tramitação estabelecendo nesse regimento. Capítulo 7º. Do quórum. Artigo 112. As sessões da Câmara poderão ser instaladas a partir do quórum mínimo de 1/3 dos seus integrantes e somente poderão deliberar mediante a presença da maioria absoluta de seus integrantes. Inciso 1º. Necessita da maioria absoluta dos vereadores para sua deliberação e aprovação os projetos de lei complementar, os códigos municipal, bem como: primeiro, o plano diretor; segundo, a lei instituidora do regime jurídico dos servidores municipais; terceiro, veto. Inciso 2º. Necessita o quórum de 2/3 dos vereadores para deliberação e aprovação. Primeiro, de projeto de emenda à lei orgânica. Segundo, de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Terceiro, para recebimento de anúncio contra o prefeito municipal, vice-prefeito ou vereador pela prática da infração política administrativa. Quinto, sob destituição dos membros da mesa. Inciso 3º. As demais proposições não previstas nos parágrafos anteriores deste artigo serão aprovadas por maioria simples. Inciso 4º. O quórum das deliberações e aprovação de emendas ou substitutivos será o mesmo exigido para o projeto original. Artigo 113. O presidente será sempre considerado para efeito de quórum para que se proceda à discussão e à votação das proposições em plenária. Está de acordo? Alguém tem uma dúvida? Não é sempre necessário ir. Aí. Até 1/3
quórum. Capítulo 8º, da votação, seção 1ª, disposição preliminares. Artigo 114. Votação é o ato complementar da discussão através do qual o plenário manifesta sua vontade deliberativa. Inciso 1º. Durante o tempo destinado à votação, nenhum vereador deixará o plenário e, se o fizer, ocorrência constará da ata da sessão plenária. Inciso 2º. O vereador que presidir a sessão plenária só terá direito a voto. Primeiro, na eleição da mesa. Segundo, quando a matéria exigir para sua aprovação um voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Terceiro, quando houver empate na votação. Quarto, nas votações nominais. Inciso 3º, estará impedido de votar o vereador que tiver sobre a matéria interesse particular de seu cônjuge e de parente até 3º grau, consanguíneo ou afim. Interessante essa parte aí, né? Alguma dúvida sobre essa parte aí? Inciso 4º. O vereador ou vereadora presente na sessão plenária não poderá se escusar de votar, exceto na forma do inciso 3º. Inciso 3º. Inciso 4º. O vereador impedido de votar fará a devida comunicação à mesa, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Inciso 5º. Será nula a votação que não for processada nos termos desse regimento. Artigo 115. A votação da proposição principal será global, ressalvados os destaques e as emendas. Seção 2ª. Assessora jurídica queria. Sim. 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 Seção 2. Do adiamento da votação. Artigo 116. A votação poderá ser adiada uma vez até a sessão ordinária seguinte, por decisão do plenário, através de requerimento do autor da proposição ou de líder. Inciso 1º.
O adiamento da votação de matéria do Executivo só poderá ser solicitado pelo líder do governo. Inciso 2º. Não cabe adiamento de votação de: primeiro, veto; segundo, proposição em regimento de urgência; terceiro, redação final, salvo quando verificado erro formal ou substancial; quarto, requerimento que, nos termos desse regimento, deva ser despachado de ofício pelo presidente; quinto, matéria em prazo total para a deliberação. Ok? Seção 3ª, dos processos de votação, artigo 117. São 2 os processos de votação: primeiro, simbólico; segundo, nominal. Parágrafo único. O início da votação e a verificação de quórum serão sempre procedidos de aviso. Artigo 118. No processo simbólico, o presidente, ao anunciar a votação, determinará os vereadores que ocupem seus lugares no plenário, convidando-os a permanecer como estão os que estiveram favoráveis à matéria, procedendo-se em seguida à contagem e à proclamação dos resultados. Artigo 119. O processo nominal de votação consistente da contagem dos votos favoráveis ou contrários àqueles manifestados pela expressão sim, e esses pela expressão não, obtida com a chamada dos vereadores pelo presidente. Inciso 1º. O processo de votação será nominal. O pedido de vereador aos casos previstos nesse regimento interno. Inciso 2º. O presidente inserirá a votação anunciada os votos favoráveis e contrários e proclamará o resultado. Artigo 120. Após a votação, o vereador poderá fazer a declaração de voto verbalmente ou por escrito. Parágrafo único. Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levarem a manifestar-se contrário ou favorável à matéria votada. Aqui vocês entenderam, né? Quando o vereador não quer votar por escrito, ele pode se pronunciar verbalmente, né? Capítulo 6º, da urgência. Artigo 121. O regimento de urgência é a abreviação dos prazos de processo legislativo. Parágrafo único. O regimento da urgência não dispensa o número legal e o conhecimento prévio do plenário, bem como as demais formalidades do processo legislativo. Artigo 122. A urgência de projetos de origem legislativa será aprovada pelo plenário e requerimento de vereador. Inciso 1º. O regimento de urgência e os projetos de lei de urgência do Executivo depende de aprovação plenária. Inciso 2º. Não será admitido adiantamento de discussão e votação de matéria em regimento de urgência.
Até às vezes o executivo coloca urgente, urgentíssimo, né? Urgentíssimo nem existe, né? Nos cursos a gente faz, eles colocam que urgentíssimo num projeto não existe, né? Não existe urgente. Capítulo 4 da reforma da alteração parcial do regimento. Artigo 122. A iniciativa para a reforma ou alteração desse regimento se fará mediante proposta justificativa escrita. Primeiro, da mesa diretora. Segundo, por 1/3 dos vereadores. Inciso 1º. Compreende-se por reforma quando o texto sofrer alteração de mais de 1/3 de sua totalidade. Inciso 2º. No caso de reforma estabelecida no parágrafo anterior, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão será de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Inciso 3º. Para alterações do regimento será formada a comissão especial. Capítulo 5 da fiscalização das contas do município. 48, acho que é erro de impressão. Seção 1ª, do julgamento das contas do exercício. Artigo 120. Fala. Aham. Artigo 123. Recebidas as contas prestadas pelo prefeito, acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o presidente que adotará as seguintes providências. Primeiro, determinará a publicação do parecer prévio no mural e na página eletrônica da Câmara Municipal. Segundo, notificará o interessado do recebimento do parecer prévio na Câmara Municipal para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar defesa às conclusões contidas no referido parecer, acostando nas provas que julgar necessária, que nós estávamos comentando ontem à noite, né? Terceiro, anunciará a sua recepção com destaque em jornal de grande circulação no município. Quarto, encaminhará o processo à comissão especial. Quinto, informará aos munícipes de que terão o prazo de 30 dias para examinar a matéria na comissão especial, podendo questionar a legalidade do parecer. Inciso 1º. Havendo prova testemunhal a ser produzida, os testemunhas arrolados na defesa, no máximo de 3, serão ouvidas pela comissão em dia, hora e local previamente designadas, em prazo não superior a 3 dias a contar do recebimento da defesa. Inciso 2º.
Havendo necessidade de esclarecer fatos apontados, a comissão poderá requerer diligências. Artigo 124. Esgotando-se os trâmites previstos no artigo anterior, a comissão especial terá o prazo de 15 dias para emitir parecer. Inciso 1º. Em seu parecer, a comissão apreciará as contas e as questões suscitadas. Inciso 2º. Concluirá a comissão pela apresentação do projeto de decreto legislativo, cuja redação acolherá o entendimento sobre a aprovação ou rejeição das contas prestadas. Inciso 3º. Seu projeto de decreto legislativo acolher o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, considera-se-á rejeitado se receber o voto contrário de 2/3 ou mais dos vereadores, caso em que a mesa, acolhendo a posição majoritária indicada pelo resultado da votação, elaborará a nova redação final. Segundo, considera-se-á aprovada a votação apresentar qualquer outro resultado. Inciso 4º. Se o projeto de decreto legislativo não acolher o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, considera-se aprovado o seu conteúdo se receber o voto favorável de 2/3 ou mais dos vereadores. Segundo, considera-se-á rejeitado o seu conteúdo se a votação apresentar qualquer outro resultado, caso em que a mesa deverá acolher as conclusões de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado na elaboração da nova redação final. Artigo 125. Fim do prazo previsto no artigo anterior, o decreto legislativo respectivo será incluído na ordem do dia da segunda sessão plenária ordinária, subsequente para discussão e votação, devendo a Presidência da Câmara notificar o interessado ou o seu procurador constituído para fins de sustentação oral pelo período de 20 minutos. Parágrafo único. O interessado poderá, independentemente da constituição de procurador, sustentar pessoalmente sua defesa. Está de acordo? Tem alguma dúvida até aí? Outra pessoa gostaria de ler? Não, continua. Pode continuar. Capítulo 6º do julgamento do prefeito por infração política administrativa. Artigo 126. O processo de perda do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas na legislação federal e local obedecerá ao presente rito. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Segundo, Como? Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre as denúncias e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Terceiro, para a votação será convocado o suplente do vereador, impedido de integrar a comissão processante. Quarto, se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e somente poderá ser necessário para completar o quórum do julgamento. Inciso 1º. De posse de denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Inciso 2º. Decidido o recebimento pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos ou quais alegarão
o presidente, vice-presidente e relator. Inciso 3º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia de denúncias e documentos que a instruírem para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir, inclusive o rolamento de testemunhas até no máximo de 10 indicações. Inciso 4º. Se ausente do município a testemunha, a notificação far-se-á por edital publicado em 2 vezes no órgão oficial com intervalo de 3 dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. Inciso 5º. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetida ao plenário. Inciso 6º. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente da Câmara designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências ou audiências que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e a inquirição dos testemunhas. Inciso 7º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de sua procurador, como antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 8º. Concluída a instrução, serão aberta a vista do processo ao denunciado para as razões escritas no prazo de 5 dias e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara convocação de sessão para julgamento. Inciso 9º. Da sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que se desejam poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 1 hora para produzir defesa oral. Inciso 10º. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações quando forem as infrações articuladas na denúncia. Inciso 11º. Considera-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Inciso 12º. Concluído o julgamento, a presidência da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata consignando a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, explicará o competente decreto legislativo de perda do mandato do prefeito. Inciso 13º. Se o resultado da votação for subsidiário, a presidência da Câmara determinará o arquivamento do processo, comunicando o resultado em qualquer dos casos à Justiça Eleitoral. Inciso 14º. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias contados da data em que se efetivar a notificação do assunto. Inciso 15º. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Alguma dúvida? Capítulo. A gente do município ou denunciado.
não a testemunha. Como é que houve esse erro de impressão assim na hora de escrever, né? Aham. Sim. Aham. Capítulo 7. Do julgamento do vereador por infração política administrativa. O processo de perda de mandato, agora vem o mais importante, né? O processo de perda de mandato do vereador por prática de infração política administrativa seguirá o ritmo estabelecido no artigo anterior. Capítulo 1 das questões de ordem. Artigo 128. Questões de ordem. É toda a dúvida suscitada por vereador ao presidente sobre a interpretação ou aplicação desse regimento, o que fará utilizando a expressão questão de ordem. Inciso 1. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa das disposições regimentais cuja observância se pretenda elucidar e referir-se à matéria tratada na ocasião. Inciso 2. Se o suscitante não indicar inicialmente as disposições em que se assenta a questão de ordem, o presidente cassará sua palavra. Inciso 3. O prazo das formulações ou contestação da questão de ordem não poderá exceder a 3 minutos. Inciso 4. Formulada a questão de ordem e facultada a sua contestação a um vereador, será ela resolvida pela presidência da mesa, não sendo permitido ao solicitante opor-se à decisão ou criticá-la na sessão plenária em que for preferida. Né? Inciso 5. Inconformada com a decisão, poderá o vereador solicitante requerer por escrito reconsideração à presidência da mesa ou para o plenário sem efeito suspensivo, ouvindo-se em ambas as hipóteses a Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, que terá prazo máximo de 3 sessões plenárias ordinárias para apresentar seu parecer, formando procedente regimental ou ser observado. Capítulo 9, né? Das disposições finais. Artigo 129. Dos prazos previstos nesse regimento, quando não mencionado expressamente que a contagem é de dias úteis, serão contados em dias corridos, descontados-se os períodos de recesso da Câmara. Artigo 130. Os casos não previstos nesse regimento serão decididos pelo plenário, observado no que couber a lei orgânica do município. Artigo 131. Essa resolução entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Artigo 132. Revoga-se as disposições em contrário. O gabinete do presidente da Câmara Municipal deverá, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação a fazer? Alguma dúvida? Isso. Aplicação. Tem que ser aprovado em 2 turnos, né?
para colocar o público que está presente, né? Agradecer a presença deles, né? A turma que veio. Esse regimento interno foi verificado, avaliado em 2002, a última vez. Essa lei existia desde 2002. Então, desde que o município foi feito o regimento interno, foi retificado uma vez, isso aqui é a segunda vez. Então, os trabalhos são intensos, já que eu fiz uma pesquisa, nenhuma Câmara aqui, nem São Sebastião do Caí, nem Feliz, Alto Feliz, ninguém fez a reformulação do regimento interno. Umas quantas legislaturas. Então, nós estamos de parabéns, esse trabalho começou ano passado, né? E esse ano está chegando ao fim. Que nem a Nelly colocou, ele foi bastante longo, né? Judiamos um pouquinho da assessora, né? E eu acho que foi um trabalho proveitoso também, porque com isso muito nós aprendemos também, né? Porque de forma contrária, acredito que poucos iriam lê-lo, né? E de forma contínua, né? Então, assim, nós pelo menos podemos dizer que nós revisamos, né? Item por item, e que foi reformulado, né, pensando bem em cada detalhe, tentando suprir, como a própria Nelly disse, as nossas necessidades do momento, né, para daqui a pouco. Então, repensar e reformular novamente. Então, como essas foram as colocações, né, vamos então colocar o regimento interno, né, reformulado em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem estiver contra, que se levante. Então, projeto aprovado por unanimidade. O regimento, no caso. Alguém tem algum pedido, alguma coisa para colocar? Não? Só os assuntos gerais depois. Sim. Inclusive, essa questão é muito importante, né? Mas pelo que a gente pode ver também, já tiveram pessoas que entraram em contato até com o Dyer e tudo, né? Até saiu também no jornal e tudo, a questão do próprio prefeito também foram atrás. Inclusive, o meu pai, que trabalha com um deputado, né, também já foram até o Dyer, tiveram reuniões, estão sendo tomadas as devidas providências. Infelizmente, ocorre um processo licitatório que precisa de todos os trâmites legais, como na Câmara também, né? Então, não depende só da nossa boa vontade, muitas vezes, né? Depende dos trâmites legais também, né, para essa questão. Mas, pode fazer constar em ata, pode. Isso. Uhum.
Com certeza, o que tiver isso ao alcance, com certeza pode. Até se tiver mais outro, né, que quer junto, né? Se tiver mais outro que quer. Isso, com certeza, como colocaram, né, e como a própria Arneli colocou, se alguém mais estiver à disposição, né? Isso. Tá. Acredito que não tenha problema algum, né? Dentro das normas não tem o porquê de não concordarmos, né? Acho que tudo é válido, inclusive se vamos atrás do aprendizado, sempre é muito bom, né? Então, nada mais para constar, né? Então eu encerro a presente sessão, né? Marcando a próxima sessão da casa para o dia 12 de maio, tá? E a comissão de pareceres, então, fica para o dia 7, isso, tá? Às 18h30, então. Uhum. Sim? Tá. Entre em contato. Isso, pode ser então, mas a princípio ficam marcadas essas datas, tá? Então, pediria que a secretária fizesse a leitura da ata. Ata número 04/2015, sessão ordinária. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal do município de Vale Real, foi realizada a quarta sessão ordinária do corrente ano. A sessão foi convocada pela presidente da Câmara, Andréia Schneider Miller, e secretariada pela assessora legislativa Mais Espírito. Estiveram presentes nessa sessão os vereadores César Augusto Pico, Pedro Paulo Júnior, José Alves Moreira Neto, Maria Schmidt, Marlene Crevo, Maria Luísa Serafico, Andréia Schneider Miller, Romaldo Crevo e Adélio José Policano da Silva, bem como a assessora jurídica Adriana Michel Fábio e o diretor da Câmara, Gabriel Fábio. Iniciou-se a sessão com a assinatura do livro de atividade e, em seguida, foram apresentados projetos de lei que deram entrada nessa casa na noite de hoje. Primeiramente, foi apresentado o projeto de lei número 014/2015, de 19 de março de 2015, que cria vagas para cargos e dá outras providências. O projeto continuará tramitando. A vereadora Nelly perguntou ao presidente o motivo da continuidade de tramitação do mesmo. Já o presidente respondeu que o fato deve para uma melhor avaliação desse projeto, uma vez que se trata da criação de novos cargos. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei número 019/2015, de 2 de abril de 2015, que autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de bem imóvel da administração pública com um bem imóvel particular para alterar o alinhamento original da perimetral na localidade de Arroio do Ouro, neste município, na forma que especifica. O projeto continuará tramitando. A presidente informou ter sido procurada pela Associação de Pais das Meninas Cantoras de Vale Real, para que a Câmara desse uma ajuda financeira para a realização de viagens das meninas cantoras ao estado de Minas Gerais. Perante isso, e após a sugestão da assessora jurídica da Casa, a presidente informou o encaminhamento de ofício executivo para que fosse remetido o projeto de lei aprovando esse repasse. Prosseguindo, os vereadores continuaram na noite de hoje a análise e discussão da nova redação do regimento interno realizada pela Comissão do Regimento Interno. A vereadora Maria Schmidt, relatora da Comissão do Regimento Interno, fez a leitura do conteúdo. Sendo assim, proposto em votação e aprovada por unanimidade a nova redação a partir do artigo 86 até o artigo 132, ficando dessa forma concluída a nova redação do regimento interno da Câmara de Vereadores. O vereador Romaldo Crevo solicitou ao Executivo para que fizesse um pedido ao DAIR para tomar providências que seriam transando quanto à velocidade dos veículos após a retirada dos relógios de trânsito. O vereador Romaldo Crevo solicitou ao Executivo para que fizesse pedido ao DAIR para tomar providências no período urbano da RE 452 quanto à velocidade dos veículos após a retirada das relógios eletrônicos. A vereadora Nelly solicitou participar do curso de IGAN durante o mês de maio, para o qual foi prontamente autorizada. Em seguida,
senhora presidente das demais Avenidas Gerais, encerrou a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária do corrente para o dia 12 de maio de 2015, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Bahia Real. A comissão de pareceres se reunirá no dia 7 de maio, às 18h30. Nada mais havendo a constar, lá o presente termo foi lido e assinado por mim e pelos vereadores presentes.